Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 8. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 10. E a igreja, de forma reverente, vai ouvir a palavra de Deus, meditar, se preparar para receber o que Deus tem preparado para dar para cada um de nós. Isaías, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10. Assim diz a inerrante palavra de Deus. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isso comigo testemunhas fidedignas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: põe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista de esse povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrando em Judá, inundando-o e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Amém? Senhor Deus, poderoso Senhor, poderoso Deus, as nossas vidas, antes que nós nascêssemos, eram do Senhor. Um determinado dia, o Senhor nos escolheu, num determinado tempo, para que nós pudéssemos proclamá-lo como Senhor e Salvador nosso. Ó Deus, nós não temos como te agradecer, porque somos diferentes. Como foi dito aqui, somos loucos, considerados os mais loucos da terra, mas sabemos em quem confiamos, sabemos em quem acreditamos, Senhor. Nós cremos no Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Então te pedimos, Pai, que abra nossas mentes, alimente o nosso coração pelo poder do Teu Espírito, para que ele seja transformado a cada dia, até o dia da sua volta, Senhor. Quando o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, nos tirará e nos livrará de todo o sofrimento, e nos faça entender da Tua palavra que vai ser pregada. Não permita que esse pregador se exceda em nada, Senhor. Apenas a Tua palavra, Senhor. E que esse povo ouça, Deus, e glorifique o Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, é um prazer, estar aqui pregando. Nós estamos lá na congregação, tem sido uma bênção de Deus para nós. Nós estamos estudando Isaías já tem um tempo, Nós paramos por um breve período. Estamos retornando. O último capítulo que nós pregamos aqui foi o capítulo 7. Interessante quando nós
temos o livro de Isaías em nossas mãos, é muito interessante que nós vamos entender como Deus nos trata. Nós vamos entender como Deus nos trata, porque Ele vai nos mostrar, nessa história, que já ficou no passado, mas que ainda é presente, o tanto quanto Ele ama seu povo. Você sabia? Você sabia que você é amado de Deus, amada de Deus? Eu tenho certeza que você sabia, mas você sabia que na hora do perigo, na hora da dificuldade, Deus olha para você e vê Emanuel, o sangue dele, o esforço dele naquela cruz, naquela rude cruz, como foi cantado aqui? Para que os irmãos tenham uma visão, um parâmetro do que a palavra de Deus fala nesse livro, vocês lembram que lá em Isaías 1, Deus vai, traz até o povo o pecado dele? Olha, povo pecador, mas além de mostrar o pecado do povo, Deus chama aquele povo para arrazoar, para conversar com ele, porque Deus veio para quem? Para os pecadores. Continuando o livro de Isaías, nós vamos ver lá no capítulo 5, que Deus vira e conta uma história para a sua igreja, sobre a sua vinha. E Ele fala que Ele fez tudo pela sua vinha, mas que a sua vinha, ao invés de dar uvas boas, deu uvas bravas. E Ele pergunta para a nação, o que eu vou fazer com essa vinha? E aí Ele começa a revelar à nação de Israel, à nação de Judá, através do profeta Isaías, o que Ele vai fazer. Queridos irmãos, o Max Lucado, ele postou, há muitos anos, alguns anos, bastante anos atrás, em 2014, uma devocional onde que ele diz o seguinte, que especificamente em 1 Pedro 3,18, nos mostra que Cristo sofreu pelos pecados, por todos os nossos pecados. E Ele fala e nos lembra que o justo sofreu pelos pecados de quem não merecia. Ele, continuando, ele fala que esse justo, na cruz, e hoje, por incrível que pareça, que cantou aqui Rude Cruz, ele carregou esses pecados, que essa cruz, esse madeiro, ficou manchado com o seu sangue. Então, Lucado, ele nos alerta e fala, você sabe o que foi isso? Que arrastando aquela cruz na costa, ele subiu um calvário, e na hora que aquela cruz foi levantada e colocada e fincada no alto daquele monte, foi depositado aos pés daquela cruz todo o lixo do mundo. Foi depositado ali o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. E aquele justo jorrava sangue sobre esse pecado. E sabe por que Deus fez isso? Ele fez isso porque Ele viu que aqueles que Ele escolheu não tinha como se salvar. E havia necessidade de trazê-los de volta. E foi isso que Ele fez. Ele jorrou sangue sobre nós, para nos trazer de volta. Lucado ainda continua a nos dizer, e ele pergunta, ele faz uma pergunta muito interessante, ele fala assim, será que você consegue entender, meu irmão? Será que você consegue entender que a salvação é um caminho estreito, um morro íngreme, com vento forte ao contrário, que te empurra e que te faz, às vezes, escorregar por N vezes, mas que você, pela força de Cristo, pelo poder do Espírito, você rompe. Mas sabe como que ele falou que nós podemos romper essa situação? Nesse caminho tortuoso, difícil, de porta estreita, pelo amor de Cristo, tendo segurança em quem pode nos salvar. E não foi isso que Acás fez.
Vocês lembram que nós pregamos aqui, falamos que Deus determina Isaías e fala para Isaías, lá no início do capítulo 7 de Isaías, e fala: pega o seu filho, um resto volverá. Olha o nome do filho, guarde esse nome, um resto volverá, e vá até o rei Acás. Ele se encontra próximo às fontes de Siloé, e vai até lá. E fala para Acás, conversa com Acás. E Deus deu a Isaías o que ele deveria falar, o que ele deveria conversar com Acás. Isaías chega até o rei e começa a conversar com o rei. Calma, Acás. É como se Deus chegasse para nós aqui agora. Nós estamos passando por tribulações, passando por dificuldades, tendo problemas. É como se Deus chegasse para você agora e falasse: calma, calma. Não tenha medo desses problemas. Não tenha preocupação com isso. Não se assuste. E Isaías, falando isso com Acás, e Acás, vendo a desconfiança de Acás, olhando o jeitão do Acás, Isaías fala assim: olha, se você não está acreditando que Deus vai te salvar, que esses dois tições, Samaria e a Síria, Síria sem A, tá? Não tem valor nenhum. E ele viu que Acás não estava dando jeito, falou: então pede a Deus. Pede a Deus que te dê uma prova, Acás. Sabe o que aconteceu, irmãos? Acás era um pecador miserável. A palavra do Senhor fala que ele era pior do que os reis do norte. E Deus se levanta em favor dele. Aí você consegue explicar isso? Por que Deus se levantou em favor dele? Pois a palavra de Deus, a santa palavra de Deus nos mostra. O rei da Assíria, Rezim, e Peca, o filho de Remalias, cismaram, né? Não, nós vamos tirar Acás do trono. Na hora que falaram, vamos tirar Acás do trono, o que Deus faz? Deus se levanta. E sabe por que Deus se levanta? Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás, porque ele prometeu a Davi que ninguém tiraria do trono dele o filho de Davi. E Acás era da linhagem de Davi. Por que Deus se levantou? Porque aqueles filhos do demônio estavam intentando barrar o que Deus havia prometido. Emanuel. E Deus se levanta, manda Isaías, Isaías vai, Isaías fala, e Acás não atende. Isaías pede a Acás que peça uma prova a Deus. E Acás usa a própria palavra e fala assim: não vou pedir não, porque eu não posso atentar ao Senhor meu Deus. Ah, irmãos, a gente está cansado de ouvir isso por aí, não está? Alguém usar a própria palavra para fazer coisa errada? Deus está determinando a Acás que peça uma prova, e ele não pede. E aí Isaías, irado, vira e fala assim: casa de Davi, casa minha, até quando? Não basta vocês fustigarem esse povo? Até quando vocês vão fustigar a mim? E aí, irmãos, a palavra que vai ser pregada agora é para que você ouça, para que você medite, porque ela vai te dar morte ou ela vai te dar vida, como fez com Acás. Não tem diferença. Ao final, nós vamos ver que o contexto é o mesmo. O tempo é diferente, mas o contexto é o mesmo. Mas antes eu quero passar uma mensagem para a igreja. Preste atenção nisso que eu vou ler. O amor e a confiança no mundo nos separa de Deus e traz destruição à igreja viva do Senhor. Entendeu, irmão? Entendeu, minha irmã? O amor e a confiança no mundo nos separa de Deus e traz destruição à igreja viva do Senhor. Nessa primeira parte dessa nossa pregação, nós teremos como subtema o sinal de Deus e a destruição que viria
a Assíria e a Samaria. O versículo 1 nos diz o seguinte. Eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei debaixo desse equipamento aí, estou ficando rouco. Versículo 1 nos diz o seguinte: disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. Disse-me também o Senhor. O Senhor já tinha dito a Isaías para ir com o seu filho, um resto volverá, nós vamos ler, guarde esse nome, e avisasse que acalmasse Acás, por causa de Davi. O Jesus manda essa palavra para nós por causa de Cristo Jesus. O que Deus falou? O que é isso? Toma uma ardósia grande, escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. Deus virou para Isaías e falou assim: ô Isaías, pega uma pedra muito grande, uma placa grande, escreve em letras grandes, de forma que todo mundo consiga entender, de maneira simples, e fala o seguinte para esse povo: a destruição será rápida. A destruição será rápida. Vocês serão despojados. Retirarei de vocês tudo, tudo, porque o que adquiriram foi com prostituição. Retirarei de vocês tudo. Serão presos, serão levados cativos, mas eu manterei, o resto volverá seguro. Presa rápida, rápido despojo, presa segura. Nós somos de Cristo, irmãos, e ninguém nos tira dele. O pecado pode assolar um servo do Senhor por algum tempo, o verdadeiro servo, mas não por todo o tempo. O Espírito não permite, o Senhor não permite, aquele que escolheu é dele, e não tem como tirar. Sabe o que Deus estava falando? Escreve. E a gente, às vezes, ouve o absurdo de alguém falar que essa passagem foi escrita depois que se voltou do cativeiro. Mas o que Deus faz? Toma essa ardósia, escreve nela. E aí vem Deus falando no versículo 2. Toma uma ardósia grande, escreve nela de maneira inteligível o nome rápido, despojo seguro, e pegue 2 testemunhas fidedignas. E Isaías pegou Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Berequias. Sabe por que Isaías fez isso? Ele escreveu o que Deus mandou escrever, testemunhou o que ele tinha escrito, para que ninguém falasse que seria por um acaso que as coisas aconteceram a Samaria, a Judá e a Síria. Você sabe por que Deus escreveu essa palavra? Para te avisar, para me avisar, para que você não se desse por inocente, para você não falar que não conhecia. O Senhor declara que tanto a Samaria como a Síria e parte de Judá seria invadido de forma rápida, seriam saqueados e não teriam para onde fugir. E essa mensagem não muda no dia de hoje. Deus te avisa. Deus te avisa. Lembra dos capítulos anteriores de Isaías, que Deus fala para o povo mudar, que Deus te fala para mudar? O que você está fazendo com a sua vida, meu irmão? Você está servindo a Deus? Ou você está perdido e preso aos seus desejos, às suas vontades, aos seus pertences, ao seu negócio, ao seu pecadozinho secreto?
Em que você está preso? Deus te avisa. E você pensa que Deus não te avisa, mas o Espírito te fala. Se realmente você tem o Espírito de Deus, o Espírito te fala e te lembra do que está acontecendo com você. E Deus falou. Deus falou para Acás. Deus falou para Judá. E sabe o que Acás fez, né? Não vou fazer. É isso que você está fazendo com a sua vida? Às vezes nós pensamos que pecar é sair porta fora de nossa casa e prostituir, adulterar. Isso também é pecado. Mas pecado é você fazer coisas que você acha que Deus não vê. Você esquece que Deus existe. Você esquece que os olhos dele estão em todos os lugares. E você começa a fazer coisas que não devia. Pega uma coisa ali, engana alguém ali na frente, põe um dado errado no seu imposto de renda. Lá na sua escolinha, né, adolescente, você fala no ouvido coisas indecentes com os seus outros colegas. Você se cala diante da injustiça. Isso acontece comigo só? Pois é. Isaías pega 2 testemunhas. E hoje a nossa testemunha hoje é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Se Deus é Deus, se nós cremos nisso, nós vamos ter que entender que os olhos dele estão sobre nós. Que ainda que eu suba no mais alto monte, ele estará lá comigo e me vendo. Se eu descer a maior profundeza do vale, ele vai estar lá. Se eu andar num vale de sombra de morte, atribulado, ele vai estar cuidando de mim. Se você é servo de Deus, se você crê nisso, você sabe que Deus existe e sabe que ele vai te pedir conta dos seus atos. Ele vai te pedir conta dos seus atos. E continuando, no versículo 3, o profeta fala que foi ter com a profetisa. Ela concebeu, deu à luz um filho, então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de Maher-Shalal-Hasbaz, que é rápido, despojo, presa, segura. Lembra que o primeiro filho de Isaías tinha um nome, o resto volverá? O resto vai voltar? O remanescente vai permanecer? Agora Deus já dá um outro filho para Isaías, fruto de um relacionamento com a esposa dele, que se chamava de profetisa, e põe um nome de rápido, despojo, presa, segura. Interessante, né, irmãos? Quando a gente fala, quando nós falamos, quando a palavra de Deus fala, que Deus avisa antes de mandar a destruição, nós não acreditamos. Ao dar o primeiro filho a Isaías, Deus falou para Samaria, falou para Judá, falou para todos os homens que puderam ouvir: virá o castigo, vocês serão tirados, mas o meu povo vai permanecer. E o povo não creu, e o povo caminhou, o povo continuou a caminhar no pecado. E vem Deus, manda o profeta escrever o que ia acontecer. O profeta testifica com 2 homens, com 2 autoridades, para que ninguém pudesse falar que aquilo foi obra do acaso. E aí ele remete Isaías à sua esposa, eles se relacionam, eles têm um segundo filho, e Deus fala: serão saqueados, serão levados, serão aprisionados, e tudo lhes serão tirado, tudo lhes será tirado. Irmãos, no versículo 4, Deus ainda agrava a situação. No versículo 4, Deus nos fala: antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco, os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Quando Deus coloca para Isaías, para o povo, que um resto volverá, não tinha tempo, não tinha nada cronometrado, não tinha nada sido designado,
Mas quando Deus coloca o nome da criança, que o povo seria levado, Deus dá o tempo. Olha aqui, Samaria. Olha aqui, Vitor Andrade. Eu vou voltar, você não sabe o tempo. Então você permaneça como remanescente, hein? Mas aí Deus chega e fala assim, olha aqui, povo de Samaria. Antes que um menino fale meu pai e minha mãe, mamãe ou papai, a Síria virá. E mais ou menos 2 anos e meio depois que a criança nasceu, a Assíria fez o seu primeiro ataque ao Reino do Norte. Destruiu todas as nações vizinhas a Samaria, freou o avanço de Samaria, freou o avanço da Síria sobre Judá, e fez ali 3 incursões, e na terceira incursão, ela retirou todo mundo daquele local, e o povo de Israel, do Reino do Norte, desapareceu, se misturou no meio do povo da terra, até os confins da terra. Nós vamos ver, quando estivermos falando mais à frente, em Oséias, em Isaías, mas com base em Oséias, o que foi que ocorreu. Mas aí Deus deu tempo. Deus deu o tempo. Então, antes que você possa respirar, como disse o nosso velho amigo e amado presbítero Jaime, você não vai saber se o próximo respiro vai te pertencer. Você não vai saber. Um resto volverá. Você é esse remanescente? Lembra que nós falamos que Deus avisa? Que Deus não traz castigo, Deus não traz destruição sem antes propor salvação? Lembra lá do capítulo 1 de Isaías, quando Deus fala do pecado e fala, vem cá, vamos conversar? Está pecando, meu irmão? A mão de Deus está estendida. Mas não é para você pegar nela, é para Ele te pegar e te buscar. Mas se você construir um muro entre você e Deus, isso não vai acontecer. Pode ter certeza que não vai acontecer. O exílio estava à porta do povo. O exílio estava batendo a porta. E o povo não se arrependia. O povo não se arrependia. Uma segunda parte, nós demos o subtema Assíria, água de destruição a serviço de Deus. Vou lembrar mais uma vez o que eu li para vocês e vou ler novamente. O amor e a confiança no mundo nos separa de Deus e traz destruição à igreja viva do Senhor. O amor e a confiança no mundo nos separa de Deus e traz destruição à igreja viva do Senhor. Olha o que nos diz o versículo 5 e 6. E vamos também aproveitar e ler o 7, mas preste bem atenção, irmãos. Falou-me ainda o Senhor, dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, água que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Sabe o que são as águas de Siloé? É uma vida tranquila com Deus, águas mansas, transparentes, potáveis. As águas de Siloé desciam por um duto que desce até hoje em direção a Jerusalém e abastece aquela cidade com água pura. E sabe que elas, para quem elas apontam? Para o que Cristo deu para nós. Deus estava falando para aquele povo e está falando para você hoje. Você está desprezando as águas de Siloé? Você está desprezando o que eu tenho te dado? Você, esposa, está desprezando o seu marido? Você, marido, está desprezando a sua esposa?
Você, jovem, está desprezando a palavra de Deus? Você, homem, está desprezando tudo que Deus pediu para você ser e você está fazendo exatamente o contrário? E você, mulher, está vivendo de maneira digna? O que Deus falou aqui, que aquele povo, e muitos de nós hoje, desprezamos o que Deus nos deu. E sabe o que a palavra fala aqui? Que as águas eram tranquilos, que corriam brandamente. Isso é gozo de Cristo, isso é gozo do Espírito. E nós, às vezes, não queremos porque nós achamos que é pouco. Nós somos insatisfeitos. Nós olhamos a grama do outro. Nós esquecemos que o que Deus nos deu é o suficiente, é super suficiente para nós. É verdade. E aí Deus fala, não querem não? Querem não, né? Já viram enchente ali na Avenida Tereza Cristina? Vocês já viram como aquele rio Arrudas, quando chove, como é que ele sobe, como é que ele arranca aqueles morões, como é que ele destrói as casas, como é que ele carrega pessoas? Pecado traz consequência, irmão. E Deus está falando isso aqui, não tem como o pastor se calar diante dessa determinação, desse decreto de Deus. Pecado traz consequência nefasta. Lembra do rio? Já viram imagem de TV? Como ele enche de repente, como ele apavora as pessoas, como as águas saem derrubando todas as coisas. Aí Deus vira e fala, trarei sobre vocês as águas do Eufrates. As águas de Siloé apontavam para o Emanuel, Deus conosco. Pede a Acás, pede a Emanuel. Não pedirei. Então lhe trarei a Síria. Um exército terrível. Um exército que não tem nenhuma parede, nenhuma muralha que possa contê-lo. Eles virão como água, como as águas do Eufrates que enchem, que transbordam, que entram pela terra, que saem destruindo, que não deixa nada intacto. Esse é você e eu se estivermos em pecado. Nada está intacto em você, nada estará intacto em quem peca e não confessa o seu pecado a Deus. Nada estará intacto àquele que despreza sua esposa, que despreza seu marido, que fala mal do companheiro, fala mal da amiga, que traz contenda entre irmãos. Nada vai estar intacto. Você abre a porta, abre a guarda, para que venha as águas do Eufrates, para que venha tudo o que não for bom. Por isso que a palavra de Deus fala, você cai num abismo, você vai chamar outro abismo, você não chama planura, você não chama planície. E foi isso que o povo fez. Não queremos. Não queremos, não queremos, não queremos. Queremos confiar em nós mesmos. Engraçado, né? Que quando Isaías chama Acás, e Acás fala que não quer, imediatamente após, está lá registrado em 2 Reis, ele vira, manda uma carta para o rei da Assíria. E vira para o rei da Assíria e fala, vem me socorrer. Eu sou filho teu, socorra a mim. Sabe o que isso representa nos dias de hoje, irmãos? É você esquecer que tem um Deus que morreu por você naquela cruz, como disse Max Lucado, e confiar no seu trabalho, no seu braço. Isso vai te levar à destruição. Confiar na sua aparência, na aparência das pessoas, no pseudo-poder que as pessoas possam representar. Sabe por quê? Porque os que confiam no Senhor realmente vão ter vigor, mas vão passar por problemas. Vão ter dificuldades. Vão chorar. Vão sorrir. Vão ganhar. Vão perder. Mas eles sabem que eles têm a água de Siloé.
Eles têm a água de Siloé. E o incrível, não se una a quem não é de Deus. Não ande com quem não é de Deus. Sabe por quê? Porque foi isso que Acás fez. Acás chamou a Assíria para ajudar. A Assíria veio com uma água do Eufrates, invadindo tudo, destruindo tudo. Aí ele, um estalo. Vou tomar também Judá, ué? Por que eu vou ficar só com Israel? Por que eu vou ficar só com Samaria? Não é mesmo, pecador? Eu já te livrei de todas as coisas que você me pediu no seu pecado. Eu mandei o meu cão fiel para fazer com que nada te acontecesse. Mas agora eu vou mandar ele te morder também? Por que não? Olha a coisa mais linda dessa passagem. Mais linda. Versículo 8. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra. Ó Emanuel. Na hora que o rei da Assíria, nós vamos ver um pouco mais à frente, quando nós continuarmos estudando Isaías, falou assim: eu sou poderoso, eu faço o que eu bem entender. Aí ele vira e faz a mesma coisa que Ramalias, o filho de Ramalias e Rezim, queria fazer com o trono de Davi. Vou destruir a descendência de Davi. Sabe o que Deus fez aqui? Mudou o nome de Judá para Emanuel. Eles estão adentrando na sua terra, Emanuel. A terra que é do Senhor. E aí nós vamos verificar que Deus, quando vê você em perigo, você é filho dele, quando vê alguma situação que não dá prazer, que vai te destruir, ele olha Cristo em você. Ele vê o sangue jorrado naquela cruz. E ele te resgata por amor do filho dele. Mas não tente a Deus. Não permaneça tentando a Deus. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Caminhe junto com Cristo. Não deixe ficar até o pescoço. Até o pescoço. Você sabe o que é isso? Você sabe que desespero é isso? Você num canto e as águas subindo, subindo, subindo. Você não tem para onde sair, as águas subindo e chega até o pescoço. Por isso a destra do Senhor é represa segura de Judá e de sua vida. Deus para a Assíria, porque Ele ama aquele povo. E Deus para o inimigo, porque Ele ama você. É uma alegria que nós podemos ter. Então você vai largar o amor do mundo, vai tirar sua confiança do mundo, para que Deus não te deixe só. Vocês entenderam, irmãos? Vocês estão entendendo? A partir do momento que Deus vai em socorro a Judá, aqui no capítulo 8, para no pescoço a invasão, a subida das águas, o profeta muda. O profeta deixa de falar para aquele povo e passa a falar para a nação que estava invadindo. Ele vira e fala o seguinte no versículo 9. Você que está vindo aí, ó, a Síria, enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Eu chamei vocês de países longínquos, e vocês vieram para destruir o meu povo, para levar o meu povo cativo, para deixar que um remanescente fique vivo, para fazer justiça com ele, para discipliná-lo. Eu fiz você vir até aqui. Lembram-se de Jó? Satanás falou com Deus e Deus falou, não, mas a vida dele você não vai tirar. Porque existia e existem promessas. E aí começa a falar, olha, pode fazer plano, pode ficar furioso, que vai ser até o pescoço. Não vai morrer.
porque são meus. Então, irmãos queridos, se alguém aqui não está fazendo o que Deus quer, muda. Porque se você não mudar, não vai ter a mão de Deus segurando a subida das águas, não. Porque você não vai ser dele. Mas se você clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a mão dele vai barrar. E ele vai te tirar. E do pescoço vai aparecer o seu corpo. E ele vai te colocar em local seguro, que é a rocha, Cristo Jesus. E ali pode bater ventos, pode cair trombas d'água, rios violentos, que ali você vai estar seguro. E sabe por que você vai estar seguro? Porque Emanuel, Deus está conosco. Deus está conosco. E Isaías continua falando para o rei que está vindo, invadindo, e os povos que estão vindo para invadir. Forjai projetos, pode projetar o que você quiser. Todos esses projetos que você fizer para destruir o meu povo será frustrado. Dai qualquer ordem que você quiser, porque nenhuma passa por cima da minha ordem. Porque Deus está conosco. Deus está conosco. Deus não nos abandona. Deus trabalha nos nossos corações. Deus retira o pecado de nós. Deus transforma as nossas vidas. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. Ele barrou a Assíria às portas, nas muralhas de Jerusalém. E aí eu lembro da oração mais linda de Ezequias. Ouça, ó Senhor, as palavras de afronta. Olha, Deus, o que o inimigo está falando contra mim. Isso acontece com você, irmão? Isso acontece com você, irmã? Você ouvir a voz do inimigo batendo nos seus ouvidos, falando que você não deve, para você fazer coisas que você não deve fazer? E Ezequias continua, ele se levanta, o inimigo se levanta para me intimidar, e ele fala abertamente, meu Deus, que o Senhor não tem poder para me salvar. Aí Deus resolve, aí você vai para o seu quarto, vai para o cantinho, ou você naquela hora dobra o seu joelho onde você estiver, e você para um minuto para ouvir a voz do seu Deus. Não foi contra ti que ele blasfemou, e não foi contra ti que ele levantou a voz arrogante. Colocarei um anzol no seu nariz, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha ele vai atirar. Confiança, irmãos. Saber que Deus cumpre as promessas que faz. Deus segurou aqui as águas do rio Eufrates. Deus segurou o rei da Assíria. Deus não deixou que ele destruísse Jerusalém, porque Deus havia feito uma promessa. E a promessa que Deus fez foi que Emanuel, Deus conosco, viria e nos libertaria. E nos daria uma visão do próprio Deus, para que pudéssemos caminhar e andar sobre a terra. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Vamos aplicar, irmãos? Israel não quis cumprir, mas você como igreja e eu como igreja do Senhor devemos nos manter em santidade. Em santidade. Nós não podemos nos aliar a ímpios. Manter em santidade, irmãos, não é você ser perfeito, é você fugir até do que tem aparência de mal. Você, como igreja, tem que passar a ser assim. Você não pode, não deve, porque se você olhar, e se você insistir em olhar, você não vai correr para o outro lado, você vai correr em direção ao pecado. Então, como igreja do Senhor, você tem que obedecer. Deixar de pensar coisas que não existem. Deixar de querer viver coisas que não aconteceram. Preste atenção.
Quantidade de gente que está sofrendo porque está vivendo coisas que está imaginando. Nem aconteceu. A pessoa está sofrendo antecipadamente. Viver em santidade é confiar que você tem um Deus, confiar que você tem um rei, confiar que você tem alguém que te sustenta. Que te sustenta. A igreja deve temer e tremer diante da autoridade. O que Acas não fez. Não vou fazer isso não. Mas nós não. Porque mesmo em tribulação, mesmo em dificuldade, mesmo com todos os problemas que você possa estar passando, porque deve estar passando, Deus põe a mão e não deixa passar do pescoço. O que é não deixar passar do pescoço? Você respira. Porque se as águas passarem do seu pescoço, você morre. Deus segura ela no pescoço para que você respire. E para que você olhe para o Salvador da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Então, trema diante de Deus. Se prepare para o dia que vai chegar. O resto volverá. Quando Deus vira na Isaías, fala que um resto volverá, ninguém sabia quando seria. Jesus voltará. Não vai ser mais um povo que vai voltar para que o nosso Salvador nasça. Vai ser o nosso Salvador que vai voltar porque Ele já nasceu, Ele já morreu, Ele ressuscitou e Ele está à destra do Pai a nos proteger, a advogar a nosso favor. E Ele prometeu que não nos deixaria e que Ele voltaria. Então, a igreja tem que estar preparada. Se a igreja não se preparar, se nós acharmos que as coisas que estão acontecendo hoje não são semelhantes às coisas que aconteceram com aquele povo, naquele país, naquelas terras longínquas, nós estamos perdidos, porque são as mesmas coisas. O mundo, aquele povo estava em tumulto, e o que está acontecendo hoje, nos nossos dias? Nós estamos em tumulto. Nós estamos sendo pressionados dia após dia, coisas estão acontecendo, grupos de pessoas estão direcionando o poder para determinada situação, para que nós possamos a cada vez mais deixarmos de nos congregar, deixarmos de confiar no Senhor e confiar em quem? Em quem que nós podemos confiar se não for no nosso Deus? Ele represa as águas do Eufrates, Ele nos dá águas mansas, cristalinas para nos alimentar e saciar a nossa sede. Ele é o Senhor que morreu naquela cruz, que carregou aquela pesada cruz, verteu seu sangue sobre pecados que não era dele. E você ainda ousa, ou nós ainda ousamos a duvidar do Senhor Jesus? A fazer coisas que não convêm? A andar em caminhos que não seja o caminho dele, Cristo Jesus? Ele nos dá esperança, e a igreja tem que ter esperança. O que seria de nós sem a esperança? A fé, a esperança, a segurança de que Ele vai voltar, de que as nossas lágrimas vão ser secas, que todo o cansaço vai ser tirado de nossas vidas. Maranata, Maranata, Jesus. O que você está amando, meu irmão, minha irmã? Você quer viver muito tempo? Quer que a vida aqui continue por muito tempo? Morrer é lucro. Não estou falando aqui que você tem que morrer. Eu estou falando para você que morrer é lucro. Mas se você quer viver, viva Cristo. Viva Cristo. Porque senão a sua vida de nada vai valer. E morrer vai ser um pesadelo eterno para você. Em Atos 3, 17 e 21, está escrito o seguinte. Essa leitura é para mim e para você. Atos 3, 17 a 21. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades fizeram, mas Deus,
assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus profetas desde a antiguidade. Jesus vai voltar. O problema é de quem pensa que é a história da carochinha. Jesus vai voltar. E a cada dia que eu vivo a minha vida, estou com 66 anos, um problema sério no meu coração. E sabe o que Deus faz comigo? Me dá vida para viver? Cristo. Eu, um pecador, que se não tiver quem ore por mim, quem ande comigo, quem me ajuda a sustentar, estava no pó. Você é igual a mim, eu sou igual a vocês, nós podemos andar em Cristo porque é Ele que nos conduz. Tenha alegria na hora que você sair daquela porta, tenha alegria na hora que você entrar na sua casa, tenha alegria na hora que você entrar na porta do seu serviço, do seu trabalho, e saiba que Jesus está entrando com você, que o Espírito Santo de Deus está te orientando. Qualquer pergunta que se fizer a você, qualquer situação que se fizer a você, Ele vai te orientar o que você vai falar, porque você vai ser um homem e uma mulher de oração. Um homem e uma mulher que confia em Deus. Homem e mulher que andam juntos com Cristo. É isso, irmãos. Estão preparados? Então, uma semana maravilhosa para nós. E que Deus nos abençoe. Eu vou chamar o pastor, o Rev, para fazermos aqui a oração final e nos abençoar. Que Deus nos abençoe.